Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário de governo Merlong Solano, que também vai deixar a pasta para concorrer às eleições de 2018. Secretário Merlong Solano, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco no Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, secretário. Secretário, o senhor deixa a Secretaria de Governo projetando o que para a sua carreira política? Bom, eu fui deputado estadual 2010 a 2014, fui para a eleição de 2014 junto com o governador Wellington Dias como candidato a deputado federal, fiquei como segundo suplente. Mas optei por ficar aqui ao seu lado, ajudando o governador a governar o estado, porque eu poderia estar em Brasília, né? Uma vez que o terceiro suplente é que está no exercício do mandato, o deputado Mainha. E agora a ideia é voltar à população junto com o governador Wellington Dias, mais uma vez, como tem sido sempre, para pleitear um mandato de titular, deputado federal. É uma época difícil que o país vive, há uma crise de legitimidade, de credibilidade do parlamento brasileiro, dos políticos de uma maneira geral, e eu espero poder colaborar no debate junto à opinião pública, junto à população, para que o Poder Legislativo passe a dar bom exemplo e tenha a coragem de fazer as reformas que o país precisa. Os substitutos dos gestores, dos secretários, dos membros do primeiro escalão do governo já foram definidos? Sim, foram definidos no diálogo entre o governador e os gestores, dentro do princípio de buscar as alterações, aproveitando, digamos assim, a prata da casa. Os gestores de cada secretaria indicaram nomes, o governador apreciou e teremos já o ato de lançamento, de divulgação dos nomes na semana que vem, na segunda-feira, por exemplo, lá na Secretaria de Governo, no meu lugar. Ele aceitou a minha sugestão, ficará a Ariane Benigno, que é atual superintendente de gestão. Só para dar alguns exemplos, a Secretaria de Segurança, o Coronel Rubens já é da equipe, vai ficar na Secretaria de Cultura, a Bide Lima já é da equipe, vai ficar na SDR, a Patrícia. Enfim, a ideia é aproveitando os quadros dos próprios órgãos de modo a evitar transtorno. Nós temos uma exceção importante, a SEAD, que acabou de aparecer ali, o Franzé, não será uma pessoa da equipe, mas será uma pessoa do governo. O que pesou nessa escolha? A cota pessoal do governador Wellington? Também há uma sugestão também do secretário Franzé. Quem vai para lá? O Ricardo Pontes, que é gestor da Ingerp. E é uma pessoa da confiança do governador desde os governos anteriores, não é? Então, neste caso aí... Ele vai acumular com a Ingerp? Não. A Ingerp vai ter outro gestor, que nesse caso é o único que falta o governador definir quem é. Tá. Na Secretaria de Educação, quem fica? O Helder Jacobino, também é da equipe, ficou lá na Secretaria como secretário naquele período que a deputada Rejane esteve em Brasília. Toda vez que ela se afasta por ocasião da questão das emendas, é ele que fica no lugar dela. Portanto, Polícia Militar, comando da Polícia Militar, o subcomandante, o coronel Lindomar, será o comandante. Já tem o ato de transferência do cargo, lá, o primeiro ato do governador na segunda-feira, é participar da solenidade de transferência do cargo. Vai do começar coronel, a maratona lá na polícia. Lá na polícia, né? Transferência do cargo. Depois da polícia, teremos um ato só no Palácio do Karnak, em que o governador anuncia os novos gestores, assina os decretos dos gestores que estão se afastando. Alguns gestores, Joelson, vão ficar até o dia 6. Mas, de qualquer maneira, o ato será um só no dia 2. Independente de quantos ficaram de quantos ficarão, por exemplo. Eu mesmo já ficarei até o dia 6. Eu tinha até anunciado que sairia antes, mas como alguns gestores resolveram sair só no dia 6, eu também, como secretário de governo, vou encerrar essa etapa. São quantos secretários no total que deixam as pastas? São 19 alterações. 19 alterações. E os riscos de processo de continuidade, atrasos, demoras, adaptações desses novos secretários? Existe esse risco? O fato do governador ter uma larga experiência, combinado com a permanência de secretários chaves como a Fazenda, a CEPLAN, e a questão da escolha de pessoas integradas às equipes, minimiza muito este problema de um eventual atraso nos procedimentos. Você vê, no meu caso, a Ariane Benigno já é quem me substitui. Todos os processos de andamento na Secretaria de Governo, ela tem conhecimento. Essa mesma coisa nas demais secretarias a que nós nos referimos. Os gestores novos já são pessoas das equipes, em cargos chaves, superintendentes, diretores. Portanto, não acredito que haja prejuízos para o andamento. No turismo, o senhor lembra quem fica?
No turismo também é uma exceção, não é da equipe propriamente, mas é o doutor Bruno, uma pessoa que já vem junto, acompanhando o trabalho do deputado Flávio já há um certo tempo, mas não é propriamente da equipe. Certo. Agora, secretário, o senhor também agora vai assumir de forma mais intensa uma agenda política. E o que se comenta na estrutura governamental é que há dificuldades para amarrar aí as alianças proporcionais. Partidos querem uma estratégia, outras diferentes. Há quem diga que até vai dar mais dor de cabeça do que a montagem da chapa majoritária. Como é que o senhor acha qual seria o melhor caminho para os aliados do governador Wellington Dias para disputar mandatos, como o senhor vai disputar na Câmara Federal e aqui na Assembleia Legislativa? De fato, entendimentos diversos a respeito desse assunto. Erivaldo, por exemplo, o PT vem defendendo com muito, o Partido dos Trabalhadores, ao qual eu pertenço, vem defendendo com muita ênfase que a chapa de deputado estadual seja separada, né? Seja cada partido que quiser fazer essa opção, que eu faça. O PT está defendendo isso claramente. Tem outros grupos de partidos, o PTC, o deputado Avaldo Gomes liderando, o deputado Fernando Monteiro também, enfim, há discussões várias a respeito deste assunto. O nosso governador Wellington tem experiência suficiente para conduzir o diálogo e, no final, convencer o pessoal de qual a melhor estratégia. Que eu tenho até a impressão de que, pelo menos de deputado federal para cima, será o chapão. Aos poucos vai se firmando a convicção de que, para estadual, os partidos ficarão mais ou menos livres para compor suas... Quer dizer, então o Partido dos Trabalhadores para a disputa de deputado federal deve se juntar, por exemplo, a MDB, a Progressistas e fazer um grupo só. Professor, não há ainda uma decisão final, não houve aquela reunião final entre o governador e as lideranças partidárias para bater o martelo a respeito do assunto. Portanto, o que eu falo aqui é o que eu noto. Entre os partidos, a gente com muito firmemente defendendo a estadual de maneira separada, sem a coligação. Inclusive é o caso do PT. Agora, deputado, acaba tendo isso um efeito colateral. Por exemplo, vou dar um exemplo. Com votos que o senhor ou o Partido dos Trabalhadores vai obter, pode eleger alguns deputados federais do Progressistas e do MDB, que em nível nacional pode ter um outro alinhamento e votar contra ideias do partido. Aconteceu no caso do impeachment da Dilma Rousseff, aconteceu no caso de reforma trabalhista, por exemplo, envolvendo esses partidos. Não é um risco e o PT acaba dando força para partidos que pensam diferente? É um risco, é uma contradição, mas é uma contradição inerente à política. Na democracia, excetuando uma ocasião ou outra em que a população define de maneira muito clara uma maioria para um lado, isso aí acontece poucas vezes, se torna imperativo a negociação, a composição política. Então, neste caso, há uma separação entre o quadro estadual, em que a prioridade é ter uma base sólida para dar sustentação ao governo, mesmo tendo que admitir algumas contradições em relação ao quadro nacional. Eu não nego isto. Não nega isso? Não. Isso causa desconforto? Às vezes causa um certo desconforto para todas as partes envolvidas. O governador é muito transparente, ele já chamou certos segmentos e disse, olha, meu partido tem dificuldade de entender, não o partido todo, uma parte do meu partido tem dificuldade de entender, acho que até um certo percentual, digamos aí de uns 20%, não vota em fulano só porque ele está na minha base. Então, desde que a coisa seja feita com essa transparência, dá para ir administrando e no final chegarmos a um bom resultado. Ele informou, inclusive, que pretende tratar desse assunto com mais ênfase já a partir de 7 de abril. Tem tempo suficiente para resolver essas pendências? Tratar do assunto a partir do dia 7 de abril, mas certas decisões só serão tomadas lá mais para frente, né? A coisa é tratada de maneira mais contínua, mais permanente a partir de 7 de abril, mas as decisões... Mas não se encerram em 7 de abril. Mas não se encerram aí. Tá certo. Queria agradecê-lo, secretário Merlong Solano, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.